Aleluia, glória a Deus. Ano novo chegou, vida nova. Tudo se renova, uma nova vida, não é? Glória a Deus por isso. Mas os dias são iguais, nada vai mudar. Nada vai mudar. O que vai mudar é o que você fizer, o que eu fizer. Isso sim irá mudar se nós fizermos diferente. Se nós fizermos novamente o que fizemos em 2024, 2025 vai ser apenas um dígito diferente do outro. Vai mudar somente o 4 do 5. Mas nós precisamos sim ter mudanças na nossa vida e entender o que Deus quer para a nossa vida. Aquele que tiver interesse em fazer a vontade de Deus, aquele que realmente estiver disposto a servir ao Senhor verdadeiramente. E infelizmente, ou felizmente, porque a Bíblia diz que seria assim, muitos estão sendo enganados. Muitos estão seguindo falsos profetas, falsos pastores, e achando que estão numa vida de acordo com a vontade do Senhor e querem viver de acordo com a vontade do Senhor, mas estão sendo enganados. Então vou deixar aqui uma passagem para vocês entenderem. 2 Timóteo, eu vou ler alguns versículos e eu encorajo os irmãos a ler os livros de Timóteo. São ensinamentos maravilhosos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: participa do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Aqui não está falando de coisas maravilhosas, é participar dos sofrimento. Não tem riqueza financeira, é sofrimento. Versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arremegiu. Amém? Arremegiu criou, tá? Aquele que o criou. Então está falando que no soldado, então tem luta, tem dificuldade. É assim a vida do cristão, e glória a Deus por isso. Não se envolve em negócios dessa vida, é fazer a vontade do mundo, segundo as pessoas que não servem a Deus fazem. Nós, como cristãos, nós temos que andar segundo a vontade do Senhor e não segundo o mundo. E o nosso objetivo é satisfazer a vontade daquele que nos criou, fazer a vontade do Senhor. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então nós temos que nos colocar diante de Deus como um obreiro, que não tem do que se envergonhar, ter uma vida reta, ter uma vida digna, ter uma vida satisfazendo a vontade do nosso Senhor, que conhece bem a palavra. Essa é uma obrigação para os cristãos que eu vejo hoje não conhecem a Bíblia. E são enganados muitas vezes por isso, porque quando Paulo pregava na igreja de Bereia, o povo de Bereia ia consultando a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que depois estudar, nós temos que pesquisar para confirmar o que o pastor pregou, se é verdade ou não, ou o ministro de célula, ou o líder de ministério. Nós temos que testificar, mas hoje os pastores ficam assim: amém, igreja, dá glória a Deus, igreja, pula, igreja. Os pastores querem que as pessoas testifiquem do que ele está falando, sem as pessoas nem mesmo estudar. E nós temos que saber que muitos são falsos pastores, muitos são falsos profetas, estão pregando a mentira usando versículos bíblicos isolados. E nós não podemos ser assim, mas temos que conhecer, manejar bem a palavra. Versículo 18: estes se desviam da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Paulo está falando aqui a Timóteo de pessoas que falam: Jesus já ressuscitou, ele já nos salvou, nós já somos salvos. E é mentira. A salvação é para aqueles que estão debaixo da graça. E para estarmos debaixo da graça, nós temos que ser obreiros, que sejam provados e aprovados. Nós temos que andar em santidade, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Aqui em 2 Timóteo ensina tudo isso. Nós temos que nos purificar. Versículo 20: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata,
há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, que é Jesus, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, e com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, o que muitos dizem que você já é salvo porque Jesus já ressuscitou, e é uma grande mentira, aqui está afirmando, porque muitos falsos profetas estão dentro das igrejas. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, e alguns para honra, outros para desonra. Por isso nós temos que confirmar. A palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Nós temos que escutar o que o homem fala, mas temos que testificar na Bíblia essa verdade. Alguns para honra, outros para desonra. Porém, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Então nós temos que nos purificar, nós temos que nos santificar. Como que nós nos santificamos? Fazendo a obra do Senhor, nos mantendo em santidade, estando debaixo da graça, da misericórdia do Senhor. Por outro sim, como diz a palavra, estarão seguindo falsos profetas que pregam a mentira, e muitos estão sendo enganados. Jesus morreu, e todos serão salvos? Todos aqueles que estiverem debaixo da graça, e para estar debaixo da graça tem que estar em santidade. Nós temos que estar, como diz aqui, da palavra aqui, ó. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, o que? Se desviar do pecado, se desviar do mal, se desviar daquilo que não agrada ao Senhor, por amor a Ele, você estará se santificando, você estará se purificando, porque Deus é santo. Jesus, o Espírito Santo, habita em nosso corpo. Ele não habita num corpo pecaminoso, ele habita num corpo puro, corpo limpo por Ele. 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, se o seu pastor está pregando outro evangelho, ele é um falso pastor, ele é um falso profeta. Se seu líder de ministério está falando que você já é salvo e que não adianta você fazer as suas obras, porque a obra já foi feita, ele é mentiroso. Ele tem que se arrepender de seus pecados, ele precisa se consertar com o Senhor, porque nós temos que, a palavra diz, seja um obreiro provado e aprovado. E só vai ser salvo aquele que for aprovado. Não adianta ser obreiro não aprovado. Não adianta ser obreiro que não se desvia do pecado. Não adianta ser um obreiro que não faz a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quer ter um ano novo? Mude a sua vida. Se arrependa de seus pecados. Clame pela misericórdia do Senhor. Seja um obreiro provado e aprovado pelas suas obras. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.